Boa noite a todos e usar as palavras do professor Ricardo na sua introdução para falar do curso, falar da alegria que tenho e de ver em vocês a dedicação e a escolha que fizeram para um sucesso logo ali e bastante promissor. Eu acredito no Mercosul, muito, mas talvez não com a proficiência do professor Ricardo. Também vou pontuar algumas coisas que nos deixam, de certo modo, de rubor queimado com relação a esse funcionamento e esse pacto, né, que é o Mercosul. Eu tenho, primeiro, eu venho de uma área sindical também, onde eu tinha, hoje eu sou suplente, onde eu tinha uma cadeira que discutia no Mercosul emprego e renda. É um grupo de trabalho que tem no Mercosul, funciona com reuniões semestrais em Buenos Aires. Depois, aqui, né, em Pelotas, na universidade, a Fundação Simão Bolívar tem 15 anos, ela se cria por uma inspiração do reitor, que 4 anos antes da criação da Fundação, cria aqui o Mercosul. E tem no seu bojo, na sua inspiração, a chamada integração. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que pode ser usado como case para explicar a integração, as ações da Universidade Federal de Pelotas na sua geografia de atuação, que é quase que exclusivamente as cidades fronteiriças junto ao país irmão, país aqui o Uruguai. Essas ações que eu uso como case, para poder exemplificar isso, elas têm, há 2 anos atrás, pouco menos, a criação de um núcleo de estudos fronteiriços. Esse núcleo de estudos fronteiriços vem estudar, vem querer saber como é que se vive as questões de fronteira. E esses habitantes, que nos tempos passados, quase a totalidade era transgressora, ou seja, contrabandista. Isso aos poucos vai sendo amainado, vai sendo esquecido, né? Mas lá no local isso não tem essa força, né? Mas as pessoas distantes da área fronteiriça, das cidades gêmeas, essas pessoas acham que esses habitantes estão sempre na contravenção. Isso não é verdade. A Fundação Simão Bolívar é uma fundação de apoio da universidade, também é criada para poder fomentar estudos e pesquisas a respeito das assimetrias regionais, especificamente do Mercosul. Tem ações muito próximas para poder perceber isso que eu estou querendo dizer. A Fundação Simão Bolívar, junto com a Universidade Federal de Pelotas, criou no ano passado uma série de publicações chamada Fronteiras da Integração. E em Fronteiras da Integração tem 4 títulos publicados. O professor Tito está trazendo um outro trabalho para a gente publicar, bastante pertinente, a respeito de questões de fronteira. Então, estamos estudando, estamos oportunizando teses que versam sobre fronteira. A questão da linguagem, a questão da saúde, que vocês podem ver nos jornais, é muito grave. As questões da sociabilidade dessas pessoas. Há um trabalho publicado conosco de uma uruguaia que
ela traz isso de Livramento, essa experiência, e diz o seguinte: os uruguaios sabem que são uruguaios, que os brasileiros sabem que são brasileiros só quando há futebol. De resto, todos são iguais. A gente pensa que não. Essas ações que a universidade tem, e onde a Fundação Simão Bolívar tem uma atividade meio, tem um foco hoje muito buscado e encontra algumas resistências que são os chamados hospitais de fronteira. A Universidade Federal de Pelotas, junto com a Fundação Simão Bolívar, vem estudando essas necessidades e tem um projeto pronto, tem os custos disso e uma probabilidade muito grande de que isso venha a acontecer ainda este ano. A possibilidade da construção de hospitais de fronteira em 5 cidades, quase que gêmeas, né, do Uruguai. Bom, essas questões, de se debruçar nisso, é que realmente há essa integração. E eu quero dizer o seguinte: as questões governamentais, de certo modo, como aqui foi colocada, que os alunos também fizeram, sabe, não trazem esse cotidiano das dificuldades encontradas na questão da integração. Primeiro, o professor Ricardo falou, isso é um tratado aduaneiro, isso é uma coisa de nivelar, sabe, taxas, nivelar impostos. Sabe? Não tem ainda o estágio necessário e a prática necessária da integração com pessoas. A integração se dá por interesses comerciais, por interesses econômicos. Por isso ele também falava quase no final a questão desse problema com a Argentina, onde os caminhões começaram a ficar trancados, não liberaram, sabe? E eu vi algumas coisas a respeito dessas questões que eu acredito que são muito graves. Eu acho que, por exemplo, o FOSEM é um fundo para fomentar o chamado nivelamento, sabe, das questões sociais, das questões econômicas dos países, para que assim possa haver aquilo, como ele também dizia, que a União Europeia tem a chamada solidariedade. Então o FOSEM ele vem a tentar resolver essa questão, mas ele acontece há bem pouco tempo. O Mercosul tem 20 anos e o FOSEM não tem 5 anos. É interessante o FOSEM. Eu sei pouco do FOSEM, mas quero dizer o seguinte: é um fundo em que os países membros contribuem com um valor proporcional ao seu PIB. Portanto, o Brasil, numa escala de 0 a 10, ele aporta um valor em dólar de mais de 7. Argentina, 2. Uruguai, quase 1. Paraguai, menos que 1. Das prestações. Agora, o uso desse dinheiro é invertido. O Paraguai, o seu PIB, que é o menor, como foi mostrado ali, ele vai usar este 7 que o Brasil colocou, ou seja, os seus projetos para desenvolver, e um dos projetos que tem o Paraguai já praticamente usando é uma transmissão de linha de alta tensão que venha desenvolver uma região do Paraguai. O Uruguai também projeta nisso, e estes hospitais de fronteira que a gente está discutindo com o Ministério do Planejamento, o Ministério da Saúde e com o MEC, a universidade está fazendo isso, o reitor se preocupa diuturnamente com isso, é com verbas do FOSEM. Mas o FOSEM ainda tem algumas questões burocráticas muito difíceis ainda de romper, mas isso está praticamente pronto para poder começar obras, seria isso. Eu estou colocando essas questões que, para mim,
é um case concreto de integração. Lá, em Livramento, existe um núcleo de estudo fronteiriço, que é um espaço físico, onde acontecem para os dois países. Integração cultural entre os dois países. Reuniões de empresários dos dois países. A comunidade usa o equipamento que tem lá. Então, isso realmente é a integração. Isso não ocorre, sabe, nesta pirâmide, que a gente possa achar o Mercosul no topo dessa pirâmide. Eu vou contar um assunto para vocês que eu acho muito interessante. Em 2002, na Argentina, a gente assistia a uma palestra sobre o negociador da União Europeia que chefiava a delegação para negociar um tratado com o México. Essa comitiva, liderada por esse jovem diplomata francês, que falava um bom espanhol, ele se deu em 14 meses. Em 14 meses foi fechado esse tratado entre a União Europeia e o México. Ele foi destacado, depois dessa missão, para negociar a União Europeia e o Mercosul, porque a União Europeia e o Mercosul têm um tratado. E também trata de coisas semelhantes entre os países, de comércio, de troca de informações, cultura, questões acadêmicas, inclusive. Quem representa no Brasil e na América do Sul, nos países do Mercosul, esse interesse, esse tratado, é uma fundação alemã chamada Konrad Adenauer. São técnicos muito experientes nisso, economistas, sociólogos, políticos. Então é que esta fundação Konrad Adenauer trouxe esse jovem negociador. E ele disse uma coisa que é muito vergonhosa para nós signatários do Mercosul. Eu tinha dito para vocês que eu acredito no Mercosul, e eu acredito. Ele disse o seguinte, que já fazia 2 anos das reuniões e das tratativas, e das tarefas, dos temas que cada missão levava para casa. Faziam 2 anos. E acontecia no Brasil, acontecia no Mercosul, com o escritório da representação em Montevidéu, quando ia haver a reunião, eram semestrais, uma semana antes o pessoal começava a chegar.